Xalaém, boa anoitecer para os guerreiros e guerreiras do Pai. Eu vim aqui trazer algo da parte dele, algo que eu vivi. E por esses dias, ele veio me avisar de novo. E ele disse para me contar para vocês. Por quê? Porque eu não venho contar nada que vem do meu pensamento. Ou então porque, eu ouvi do vizinho. Não, eu conto as minhas coisas que eu passo. Então ele faz eu passar para que eu venha contar para vocês. Meus irmãos, o assunto que eu venho trazer aqui é meio delicado. Quem não tiver um espiritual crescido com ele lá de cima, não vai entender. Primeiramente, tu tem que tirar o seu eu, como eu tenho que tirar o meu. Primeiramente, tem que parar de ser religiosidade, ser religião, e começar a focar no espiritual, começar a buscar o reino espiritual, começar a buscar as coisas celestiais, porque se tu ficar nas letras, tu não vai entender, tu vai ficar bagunçada a tua mente, você vai criticar e ele não está no meio da crítica, ele não está no meio da confusão, ele não está na meninice, né? Ele não está no meio dos hipócritas, no meio dos fariseus, no meio daqueles que se acha um teólogo, que se acha o rei da Bíblia. Ele não está no meio desse povo. Ele está no meio daqueles que são humildes e quebrantados de coração. O que eu vou contar aqui é algo que eu passei. E ele veio me avisar de novo. Tem 3 dias que ele veio me avisar em uma visão. Eu venho contar aqui algo forte, algo espiritual. Eu faço uma pergunta para vocês. Macumba pega crente? Oferta para o demônio vir e acabar com a tua família? Será que pega a tua casa? Será que entra na tua casa? Eu faço essa pergunta. Porque muitos acham que isso, porque agora eu sei do nome da verdade e agora eu sei de tudo, então nada do mal pega em mim. Você se engana. Se tu não tiver realmente na rocha, se tu realmente não tiver naquele que está sobre o céu e sobre a terra, realmente tu pega, porque tu és fraca, tu és fraco. A tua carne é fraca. Então vamos lá. Quero contar algo para vocês e peço que vocês abram o entendimento. Estarei orando, estarei fazendo um clamor aqui. Pai, eu peço que aqueles que vão me ver a partir desse vídeo, abram o entendimento deles, para que eles venham entender aquilo que tu deseja falar. Porque tem pessoas sofrendo, pessoa que já sofreu disso que eu vou dizer. Então eu peço que tu abra o entendimento e dá para eles o entendimento, sabedoria do teu poder. Eu lhe peço em teu nome, que o teu nome venha ser proclamado e louvado para todos sempre. Aleluia. Meus irmãos, meus guerreiros e guerreiras, na minha vida eu sofri muito. Eu sei que teve pessoa que já sofreu, mas eu sofri muito também. Em 2006, 2004 para 2006, foi a época que eu muito mais sofri, porque eu já me conhecia. E eu não tive infância como muitos teve. Então eu sofri muito, né? Então toda noite eu chorava. E como eu falei nos outros vídeos, eu conversava com o pai, em cima da cama deitado, de barriga para cima. Eu conversava com ele, pedia para ele me livrar daquilo que eu estava passando. Eu sofri de abuso, como eu te falei no vídeo
anterior que eu fiz. Quando a minha madrasta descobriu o que estava acontecendo na minha vida, o abuso, o meu padrasto, que considerava como pai, ele fugiu da polícia, fugiu de todos aqueles que queria pegar para matar. Nisso eu passei no psicólogo, nos médicos e assim, não preciso entrar nesse detalhe, eu quero entrar no que aconteceu comigo. E aí, meus queridos guerreiros, quando estava minha mãe e o meu irmão morando só nós três na casa, o meu padrasto pagou para fazer uma macumba para mim, para minha mãe. Mas era para mim se matar, esta macumba. Ele pagou, só que essa macumba, ele ressurgiu, ele veio através de um sonho. Muitos dizem que sonho é coisas psicopata da gente, loucura, mas não é. Às vezes é revelação do Altíssimo que vem nos dar, às vezes é um alerta, às vezes é algo que já vai acontecer. E eu tive um sonho, eu estava com 11 anos, eu tive um sonho assim, eu sonhava que eu ia para uma festa de uma amiga naquele lugar que eu morava. E de repente eu saía da festa da minha amiga para ir embora para casa. Então eu passava pela escada, né, pela calçada, na escada é calçada. Passava pela calçada atrás da casa. Então, atrás da casa tinha varal de roupa. E o meu padrasto, ele tinha um short, desse short de pano liso de praia. E era cheio de fogo esse short desenhado. E na visão desse sonho, eu vi este short pendurado no varal. Quando eu olhei para esse short, eu via uma bola de fogo. Presta atenção, meus irmãos. Eu vi uma bola de fogo redondo, assim, com os olhos de gato. Não tinha nariz, só tinha boca e olho. Eu vi esses olhos de gato e boca. E quando ele me via, ele ria para mim como palhaço. E os dentes dele cheios de fiapo, sabe? E eu acordei assustada daquele sonho. Quando eu olhei para o guarda-roupa, porque o guarda-roupa ficava na frente da cama. Quando eu olhei para o guarda-roupa, tinha um espelho. O espelho rachou tudinho, sozinho. Rachou, meus irmãos, sozinho. É que minha madrasta não tá aqui para confirmar aquilo que eu tô falando para vocês. Mas diante daquele lá de cima, se vocês confiam diante daquele lá de cima, ele vai falar para você que é verdade. Rachou os espelhos. E ali apareceu aquela mesma visão que eu tive no sonho. Apareceu na frente daquele espelho. Apareceu aquela cara redonda, com os olhos de gato, a boca aberta, rindo para mim. Quando ele ria para mim, eu assustei. O quarto estava escuro, mesmo de dia estava escuro, né? E aí eu via muita fumaça dentro do quarto, muita fumaça. Aí eu levantei daquele desespero que tinha me dado. Contei para minha mãe que eu tinha visto. E ela não se importou com aquilo que eu via. Naquele mesmo dia, meus irmãos, isso foi antes de eu acordar. E eu acordei, era um fim de semana. Eu acordei umas 9, 10 horas da manhã com essa visão horrível. Quando foi a noite, meus irmãos, quando dava meia-noite, 00 hora, aqui na terra, eu estava dormindo, porque a gente no interior, a gente dorme mais cedo. Então, quando deu meia-noite, eu olhei pro relógio, era meia-noite em pontinho. Eu olhava para aquele espelho rachado, que eu não sabia como que se quebrou. Estava cheio de fumaça, mas eu já não via mais aquela cabeça. Mas sim, eu via dentro de mim
Era dentro de mim, meus irmãos. Eu ouvia, rindo, eu ouvia. Meus irmãos, foi luta, mais luta. Eu passei noites e noites e, claro, foi mais de 2 meses lutando. Meus irmãos, o demônio, o feitiço que foi feito para mim, para que o demônio entrasse dentro de mim e me matasse. Esse era o feitiço. Então, toda noite, começou no primeiro dia, como eu falei, deu meia-noite, eu não dormia. Eu ficava a madrugada toda acordada, tormentada. Escutava vozes e mais vozes. Eu via vulto e mais vulto. Eu ia tentar dormir, eu escutava meus irmãos, um gritando com o outro, e uma falação, uma gritaria pedindo socorro, e falava socorro, socorro, e gritava pedindo socorro, e umas vozes mais grossas, e ria por causa daquelas pessoas gritando, e de repente eu ouvia um bando de vozes falando do meu nome naquele tempo, dentro daqui da consciência minha. Meus irmãos, eu ia para a escola, na escola eu dormia, porque de noite eu não dormia. Irmão, eu não comia, fui emagrecendo cada vez mais. Meus irmãos, minha mãe conta, né, porque ela não tá aqui, minha madrasta conta que eu pegava os pratos do armário e quebrava. Eu quebrava os pratos. Eu quebrava todos os pratos, porque ela tinha todas as louças que ela tinha. E ela ficava com medo, porque eu ainda não tinha manifestado o demônio dentro de mim, mas o demônio já trabalhava na minha mente para que eu vinha fazer aquilo que eu fazia. E meus irmãos, toda noite eu não dormia, e foi dias e dias. Aí a igreja católica, que eles foram em casa, rezaram, fizeram oração lá, e nada aconteceu, nada acontecia, sabe, nada se envolvia, quanto mais piorava a situação lá em casa. Um certo dia eu estava lavando roupa, e de repente, o meu irmão de 2 anos, meu irmão de 2 anos, ele ligou o fogão a gás da minha casa, pegou uma faca. Eu tenho a marca que eu não posso te mostrar. Pegou a faca, ponhou a faca no fogo, deixou o fogo esquentar esta faca e pôs bem na minha perna, esta faca quente queimou. Eu tenho um sinal até hoje, meus irmãos. Eu só não mostro porque é nas minhas pernas, para cima do joelho, então já ia ser um pouco meio escandaloso. Eu tenho a marca até hoje. Quem quiser entrar em contato comigo, mulher, eu mostro, homem não. Agora, se quiser conversar comigo, tudo bem, menos isso. Tem uma marca nas minhas pernas, sabe? E naquele dia minha mãe entrou em contato com um pastor lá da vila que a gente morava. E esse pastor, ele foi em casa e começou a fazer o culto lá em casa. E fazia. E aí um certo dia, esse pastor falou para minha mãe, falou assim: olha, fizeram uma macumba para tua filha, para matar ela. Os demônios estão trabalhando na cabeça da tua filha. Eles começam pela cabeça, eles não estão no corpo dela, mas sim estão na cabeça. Então, por isso que ela vê vulto, por isso que ela vê tudo. E aí o pastor começou aí a orar, e de repente ele orou em mim. Só que eu não manifestei. Porque muitos caem lá, às vezes não é demônio, às vezes é da própria carne, não é? Porque eu sei quando é demônio, porque eu já entrei em várias casas. E sei quando é da carne da pessoa, a frescura da pessoa. Porque o Altíssimo já permitiu que eu visse
algo de macumba, algo de feitiçaria, para que hoje eu tivesse a experiência que eu tenho. Então, eu sei quando a pessoa está manifestada, tá entendendo? Então, eu não manifestei. Mas um certo dia, a minha mãe conta, eu não lembro, Mari, não lembro. A minha mãe estava com uma vizinha em casa e nessa tempo nós ia para a igreja católica. E essa vizinha levou uma santa. A minha mãe conta. Levou essa santa, eu lembro até um pouco. Eu lembro que eu falava da santa, mas não lembro mais nada. Levou uma santa, porque ia ter novena, né? Vocês sabem o que é novena. Então ela levou essa santa. Aí chegou e eu falei, essa santa não tem poder de nada. E elas ficaram arrepiando, como não tem, Mari? É a mãe de Jesus, falava assim. Eu falei, ela não tem poder nada. E diz a minha mãe que eu caí no chão desmaiada. Eu não fiz nada, só caí. Diz ela que eu caí deitada, dormindo assim, caí, desmaiada. E aí, meus irmãos, os pastores começaram a ir lá, orar e orar. E aí ele foi e falou assim pra minha mãe. Ele deu o endereço pra minha mãe. Olha bem pra você ver como o Papai do Céu é bom. Ele deu o endereço pra minha mãe. Quem fez a macumba? Quantos que foi a macumba? O que era a macumba? Que era pra destruir a minha vida. Era pra fazer eu se matar. E meus irmãos, era legião de demônios, tá? Não era um demônio, era legião. Era legião. O pastor falou que era legião. E quando na minha cabeça era muitas vozes eu escutava. Então era legião. Meus irmãos, tá bom. Na última vez que eles foram fazer uma oração, foram a igreja católica com os pastores. Foi os dois, os grupos. Tava a metade a igreja católica e o grupo, né? E o evangélico, né? E ali eles começaram a orar, começaram a fazer as orações deles, a invocar o nome para repreender o mal. Só que o mal, meus irmãos, não estava em mim. Porque eu estava diante deles, eles não ponhavam a mão na minha cabeça. Estava na minha casa, meus irmãos. O mal estava em cima do meu guarda-roupa. Estava em cima do meu guarda-roupa. Era no guarda-roupa que eu via os demônios, né, manifestar. Eu via eles, as caras deles. É horrível, meus irmãos, horrível, feio demais. Não tem nem como eu desenhar para vocês, porque não tem como. É horrível, tá? Não é bonito. E aí, no dia que foi quebrado realmente o feitiço, o dia que foi quebrado realmente o feitiço, foi assim. Eles começaram a louvar, cantar. E aí, eles começaram a repreender, né? Começaram a repreender esse bicho que estava lá. Meus irmãos, eu tinha um cachorro como salsicha, marronzinho, chamado Gugu. Desse tamanhozinho assim, ó. Assim. E ele tava junto com nós sentado. Porque o cachorro vê espírito. Quando foi a última vez, era a última vez que estava fazendo a campanha lá em casa, que ele já ia demais em casa. Era o último dia. Quando eles repreenderam o mal, todos eles lá viu e escutou. Saiu uma bola de fogo de cima do meu guarda-roupa e caiu essa bola, eu arrepio toda. Caiu essa bola aqui no chão e fez um barulho, fez pá, e subiu, flutuou essa bola e pulou em cima do meu cachorro. Pulou em cima do meu cachorro. E o meu cachorro gritou. Ai, 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 desse jeito. Quando o meu cachorro gritou, meus irmãos, parecia que tinha alguém em cima de um cavalo. Era assim, você escutava o chicote estralando em cima do cachorro e o cachorro correndo e gritando. Menina, o quintal da minha, não sei nem como te explicar. Tinha casa e tinha um terreno bem gigante, né? Estendido assim pra cima e pra lá, tinha bastante cano. Menina, esse cachorro corria como cavalo, você escutava o barulho.
E o chicote, você escutava os estralos que dava no cachorro, o bicho batendo no cachorro para que o cachorro corresse para levar ele pro mato. O cachorro gritou, todo mundo viu. Todo mundo viu o negócio caindo em cima do guarda-roupa, pegando fogo. E caiu em cima do cachorro. O cachorro saiu correndo no meio da mata. No meio da mata. E depois de alguns minutos, o cachorro voltou. E depois daquele dia, meus irmãos, nunca mais eu tive insônia. Nunca mais eu tive depressão. Nunca mais eu tive, como diz, visões ruins, coisas falando na minha mente. Não, eu voltei a comer, eu não quebrava mais nada. Não se cortava. Tá entendendo? Meu irmão tava bem, meu irmão, nesta época que eles fizeram a macumba, meu irmão, ele tinha 2 anos. Ele dava soco na janela de vidro, as mãos dele ficavam tudo cheio de corte, assim, ó, cheio de corte. Isso é só pra as pessoas que viu, realmente quem me conhece viu isso. Cheio de cortes, assim, falava aqueles palavreados, sabe? Os olhos dele regalavam. Era horrível. Então, quando quebrou esta macumba, foi uma paz, uma tranquilidade. Então, reinou a tranquilidade. E aí, primeiro CD que eu escutei naquela época foi da Cassiane, dos primeiros CD. Aí depois, passou tempo, meus irmãos, muito tempo. E aí, quando eu fui para a igreja dos evangélicos, que me falaram de tal Jesus, e aí eu fui para a igreja, tudo. E aí, passou tempo, e um certo dia eu estava na igreja, e uma pessoa veio em mim e falou assim, Mari, Deus me mostrou que uma pessoa fez uma macumba para você, para que tá tudo errado na tua vida, mas Deus está quebrando hoje. Eu falei, tá bom. Só que eu não sabia quem era, porque a pessoa não falou quem era, entendeu? A pessoa não tinha falado quem era. Quando foi feito lá onde eu morava, eles falaram quem era, quem foi. E dessa vez não tinha falado. E nessa época foi 2016, por aí. Aí tá bom, meus irmãos. E aí, passou tempos, eu comecei a crescer espiritual, né? E aí o autismo começou a me levar para que eu visse os demônios, para que eu visse várias coisas. E quando a minha mãe comenta esse assunto comigo, né? Meu padrasto, que ela casou de novo, ela casou com outra pessoa boa. Ela comenta comigo, né, que eu via demônio, e ela comenta que eu tinha caído no chão depois que eu falei que a santa não tinha valor nenhum, que isso, aquilo, outro. E eu não lembro, só que eu não gosto que fala essas coisas. Mas hoje o Altíssimo falou pra mim que eu tinha que falar, né? E aí, meus irmãos, começando o que eu estou falando, foi a semana passada, né? Hoje nós estamos no sábado, hoje é sábado. Foi na segunda, de sexta-feira, de sábado a domingo, eu comecei a ter insônia. Eu comecei a ter insônia, um jeito ruim no corpo, sabe? Um jeito ruim no corpo, uma sensação ruim. E aí eu ia dormir, comecei a ver vulto, coisas que já fazia tempo que eu não via. Quando eu via só quando eu ia orar, e aí eu via. E eu comecei a ver uns vultos, e não era um só, era vários, vulto grande. E a mesma coisa de antigamente, do que eu falei pra vocês. Comecei a ter insônia, não conseguia dormir. E aí eu peguei, sentei na cama e conversei com o pai. Falei, pai, eu preciso dormir. Tira essa insônia de mim. Tira, meu pai, essa insônia. Tira essa coisa estranha de dentro do meu quarto, essa sensação ruim. Comecei a falar pra ele. E aí naquela madrugada eu dormi. E aí eu fui caminhar na segunda-feira. Isso já tinha 3 dias. Eu tô com um calor, menino do céu. Aí eu fui caminhar. Aí na minha caminhada eu chorei. Eu falei pra ele, eu falei, meu pai, eu não tô conseguindo dormir. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha mente? Esses pensamentos, né? Pensamentos
tá vindo na minha mente pensamentos que eu nem imaginava, coisas ruins. Eu comecei a falar pra ele. E aí, ele não falou nada pra mim. E aí, ele só falou assim pra mim, assim. Ele falou dentro de mim, eu irei mostrar. E aí, meus irmãos, cheguei, né? Mais animada depois da caminhada. Arrumei as coisas, comi, jantei. E aí, eu fui dormir. Antes das 3 horas da manhã, eu tive uma visão. Uma visão assim. Eu tive uma visão que eu estava na estrada. A estrada de terra. E de repente, nessa visão, nessa estrada de terra, havia uma árvore. E nesta árvore, era uma árvore seca, grossa. E grossa assim, de tronco seco os galhos. E tinha algumas folhinhas que tava para contar. E de repente eu vi um velho na frente desta árvore fazendo as orações. Fazendo as orações. E eu chegava mais perto daquele lugar. E eu escutava que aquele senhor fazia as orações de feitiçaria. E ali eu escutava todas as orações que ele fazia. E aí eu chegava perto daquele velho. E eu falava para ele assim: você não deve fazer isto. E ele olhou para mim. E ele perguntou: quem é você? E aí eu falava para ele: eu sou apenas uma mensageira dele. Eu falava dele. Você não deve fazer isso para essa pessoa. Você ainda vai se dar mal, falava para ele. O que você tá fazendo para esta pessoa aí vai voltar para você. Eu falava isto para este velho. Para este velho. E de repente eu acordei. Fui ao banheiro. E com aquilo na minha mente, aquela visão. E aí eu sentei na minha cama e falei pro pai. Eu chamo ele de pai, meus irmãos. É minha intimidade com ele. Falei assim pra ele assim, em pensamento. Não foi com a boca, em pensamento. Eu falei pra ele assim, tu não és que deixa dúvida. Tu não deixa dúvida, me mostra o que está acontecendo. Por que eu tive essa visão? Por que essa pessoa tá fazendo isto, né? Eu fui falando pra ele. Quem era que... Aí eu falei pra ele, quem é essa pessoa? Pra quem era essa oração? Pra quem era esse feitiço? E eu falei em pensamento, em minhas orações, em falar com o Papai do Céu, falei em pensamento. E aí eu deitei na cama. E demorei pra dormir de novo. Uma ansiedade tomou conta, meus irmãos, de mim. A ansiedade tomou conta. A fatigação pra saber o que estava acontecendo tomou conta. E eu falei pra ele, meu Pai do Céu, tira isso de mim e me mostra, me mostra, me mostra. E eu não estava conseguindo, meus irmãos. E de repente veio uma mão sobre a minha cabeça e me arrancou. Sabe como tivesse dado uma injeção? Eu bati da cabeça e de repente eu desmaiei. E aí eu já me via de novo. Eu me via diante daquela árvore, tá? Quando eu via na frente daquela árvore, eu via, meus irmãos, dentro do tronco da árvore que estava seca. A árvore estava seca, só que ainda tinha umas folhas nas árvores. Nessa árvore seca, tinha folhas verdes ainda. E tinha alguns frutos ainda também, mas estava ficando seca. E de repente, eu via dentro daquele tronco um buraco, né? Como fosse um buraco daquele passarinho que faz ninho dentro da árvore, assim. João de Barro, né? Que eles falam. E aí eu via um sapo dentro desta árvore. E aí eu peguei este sapo, joguei ele assim pra fora. E eu falei, nossa. Eu falava assim comigo, o sapo tá costurado. E aí eu falava assim para alguém que estava do meu lado, deste lado aqui, meus irmãos. Alguém que estava do meu lado, eu falei, eu preciso de tesoura, porque o Altíssimo me deu o dom de quebrar macumba, eu vou quebrar essa macumba, eu vou desfazer essa macumba dessa pessoa. E de repente esse ser de branco,
Ele pegava a tesoura e punhava nas minhas mãos. E eu via a roupa dele. Meus irmãos, eu tô arrepiando. Eu via as roupas dele branco. Eu só via a mão e a roupa. A metade da roupa assim, como se tivesse um vestido. O vestido vinha até aqui e eu via que era branco e a mão brilhosa. E ele trazia uma tesoura pra mim, cor de ouro. E ele trazia. E ali eu cortava a boca do sapo. Era 3 costuras, assim, do lado, assim, assim e assim, cortava. Eu cortava. Quando eu cortava a boca, e o sapo estava vivo, tinha acabado de ter feito a macumba. E aí eu cortei a boca do sapo com cuidado, eu falei, aí eu vi a minha mãe do lado daqui, eu vi aquele ser desse lado. E eu vi a minha mãe, e eu falava pra ela, eu vou cortar bem devagarzinho, mãe, porque eu não vou machucar o sapo. O sapo não tem nada a ver o que esse homem fez para essa pessoa. Eu falava assim, mas eu vou desfazer, porque o Altíssimo me deu o dom de desfazer as macumbas. E a minha mãe junto comigo. E eu falava, e aí naquela visão eu via que era 3 costuras, um do lado aqui, outro lado aqui, aqui. Aí eu falava, são 3 pessoas. Esse sábado tem 3 nó. Esses 3 nó é para destruir 3 vidas. Foi, meus irmãos. Eu falava na visão. E de repente, nesta visão, eu me via na casa que eu sofri o abuso. Eu me via, né, na casa que eu sofria o abuso. E aí, eu via minha mãe e o meu irmão. E de repente, eu já via também o cara que a minha mãe casou há pouco tempo com ela. E aí, de repente, eu ia para a direção da cozinha. Eu chegava na direção da cozinha, eu via o meu padrasto. Olha aí pra você ver a visão que o Altíssimo me dá. Eu via meu padrasto. Ai, meu padrasto, ele vinha pra cima de mim pra pegar assim, pra me matar, por causa do que eu contei e o povo já sabia. E ele tava fugindo, até hoje não foi preso. E aí eu via o meu padrasto. Ele vinha com tudo pra me matar. E de repente, eu não sei da onde, que vinha uma força diante de mim. E de repente eu derrubei ele no chão. E aí ele se levantou. Quando ele se levantou, e aí vem a revelação. Quando ele se levantou, pôs uma mesa sobre nós. Teve uma separação, teve uma mesa. Então, é como o celular tá na minha frente, ele tava na minha frente e eu tô aqui. Então, eu olhava para ele e ele falava para mim assim: "Eu vou te matar". Ele falava. Só que daí quando ele falava, eu via a pessoa dele, é como eu tô vendo aqui, tá vendo eu, né? Mas eu via atrás, o que estava atrás. O dom que o pai me deu foi este. Eu tenho um dom que se a pessoa estiver mentindo pra mim, eu vejo. O Altíssimo me dá esse discernir. Então, já peguei muitas pessoas mentindo pra mim. E as pessoas até me bloqueou, é verdade, meus irmãos? E aí, de repente, eu via, né? Eu via atrás dessa pessoa. Eu via pra trás dessa pessoa. E eu vi o que estava nele. E ele falava assim pra mim assim: "Eu vou te matar. Eu vou te matar". E eu falei: "Você não tem poder sobre mim. Você nunca vai me matar. Quem vai me levar é aquele lá de cima". Eu falava, meus irmãos. Eu falava. E aí, de repente, o rosto dele se figurou. Não era mais o Luiz. Oh, me perdoa de eu falar o nome dele aqui. Não era mais o meu padrasto, mas sim um demônio. Era um demônio. O chucaveira, que eles falam que é chucaveira, né? É um demônio de várias demônios. E aí ele falava assim pra mim, assim, com a voz grossa. A voz grossa. Ele falava assim: foi oferecida para você, foi oferecida a você hoje pra mim. Foi pago. Falava desse jeito. E eu arrepio todinho, meus irmãos. Arrepio todo. Ele falou assim: foi pago. Olha, eu arrepiando, ai meu pai do céu. Foi pago você. E eu vou destruir a tua vida, eu vou te matar. Falava desse jeito pra mim. Os meus cavalos, ele falava assim: os meus cavalos já tá lá na tua casa, fazendo o que eu tô mandando. Porque eu recebi a oferenda. Falou que era oferenda. E aí eu olhei pra cara dele e falei assim: pois é, foi pago pra você essa oferenda.
Só quem tem poder de tirar minha alma deste meu corpo podre, eu falava pra ele, é Yahu. Falava pra ele. Aí eu falava pra ele, tu conhece Yahu? E aí eu falava assim, falava 3 vezes, você conhece Yah? Aí eu falava Yah. Eu falava Yah, meus irmãos, eu falava. Quando eu falava o nome, que o nome de Yah e Yah é a mesma circulação, só muda umas coisinhas, é muito complicado de falar. Mas a minha intimidade do Pai, quem me conhece é Ele, né? Não me critica, faz a tua intimidade certa com Ele, eu faço a minha. E aí ele falava pra mim assim, eu falava pra ele, tu conhece a Yah? E aí eu falava, primeiro eu falei Yah, você conhece Yah? Aí depois eu falava, você conhece a Yah? Tu sabe quem é Yah? E aí ele virou um bicho, assim, uma cara muito feia. Eu tô tentando fazer o jeito que ele fez naquela visão. E ali ele fez uma cara muito estranha e se transformou um bicho muito feio de uma cara de um ser humano por um demônio. Se transformou e começou como diz, a fazer assim, desse jeito assim, olha, eu toda. E eu falei, pois é, ele me consagrou. E quem vai me buscar no dia da morte é esse daí que eu tô te falando, é Yahu, é Yahu. Eu falava pra ele, é Yahu, é Yah. Falava assim. E aí, aquele demônio falava assim, mas foi oferecido pra mim. Desse jeito, do jeito que eu estou fazendo, meu irmão. Foi oferecido você. Eu falei, não interessa, eu falava pra ele. Pois hoje ele tá quebrando o que foi oferecido. Tu não tem poder contra a minha vida. Só quem tem poder é ele. Tu conhece? E aí eu falei de novo. E aí era uma mesa. Uma mesa como se estivesse jogando um baralho. Ele jogando contra mim ou contra ele. E ali eu falava pra ele. E eu falei, Iá que te repreenda. Falei pra ele desse jeito. Quando eu falei desse jeito, ele caiu no chão, meus irmãos. Ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, ele já se levantou. O Luiz se levantou, o meu padrasto, que era meu padrasto. Se levantou. E quando ele se levantou, eu acordei desta visão. Eu acordei. Agradeci muito meu pai. Agradeci demais o meu Yahu. Agradeci ele de todo o meu ser. Fiquei muito feliz por ele ter mostrado para mim e o meu espírito, isso aqui que vocês estão me ouvindo, eu saiu do corpo para lutar com o próprio demônio e eu tive um encontro com aquele demônio aquele dia, na segunda-feira de manhã, segunda-feira de manhã não, na terça-feira de madrugada, eu tive um encontro com esse demônio, porque foi real, eu acordei com dor no corpo, tô até agora com dor nas pernas, com dor no corpo, sabe, uma dor, eu sei que foi batalha espiritual que eu tive, celestial. E ali o Altíssimo falou pra mim, viu? Quebrei o feitiço. Meus irmãos, então o Altíssimo, ele te mostra as coisas pra você. Ele me mostra pra mim. Ele me mostra. Mas aqueles que não estão preparados, aqueles que não têm verdadeiramente o Pai do Céu, a macumba pega sim. Só que só não vai pegar naqueles que é amado do Altíssimo, aqueles que é realmente filho dele, realmente que o Altíssimo consagrou, já apoiou os leitos dele. Como diz, eu sou guardado nas asas do Onipotente, do Altíssimo. Nada acontecerá comigo até que ele venha permitir. E mais uma vez, o inimigo perdeu. O feitiço que foi feito para destruir a minha casa e a casa da minha mãe e do meu irmão foi quebrado. Foi quebrado, meus irmãos. Foi quebrado porque o Altíssimo me mostrou esta visão. Essa visão realidade. Eu tive que passar por um período, quando eu tinha 11 anos, algo de feitiçaria, para mim entender o que era feitiçaria. E depois de passar de muito tempo, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, quase 15 anos depois foi pago para fazer de novo, para destruir a minha vida. Meus irmãos, o nosso inimigo, ele não para de lutar contra nossa alma. Às vezes, aquela pessoa que está do teu lado, você acha que é bom, mas às vezes está fazendo feitiço. E é só o Altíssimo para fazer você ver a verdade. Quem diria que esses meus olhos aqui viste que foi feito uma renovação de macumba de novo para mim? Porque, meus irmãos, eu não estou indo em congregação, eu não estou indo em igreja nenhuma, não estou tendo contato com pessoas que estão buscando, ou pessoas que falam em outras línguas. Eu não tenho nada a ver contra essas pessoas que falam em outras línguas, essas pessoas que têm revelação, porque muitos são sim do Altíssimo, mas eu não tô tendo, porque o Altíssimo me falou. Ele falou para mim assim: Mari, tu não depende do homem nem da mulher, você depende de mim. Tu quer conversar comigo? Tu quer ter algo comigo, uma revelação? Chega em mim e fala. Porque quando eu estava lá na igreja, eu pedia muita oração. Eu pedia muito para o pastor orar por mim. Mas só que eu te falo uma coisa: todos aqueles que orou por mim, que pôs a mão contra mim, o meu corpo, para orar, todas as revelações que eles passavam, batia, acontecia. E quando não era do Papai do Céu, na mesma hora falava, quando a pessoa estava orando, ele falava: não é meu. Não é meu. Quantas vezes eu parei para orar para a pessoa no monte, até nas igrejas, e eu começava a orar e eu via o bicho atrás da pessoa, ou eu via que a pessoa só queria profecia, ou eu via que a pessoa estava com espírito de engano, espírito de como diz, de morte, espírito da morte. Quantas vezes, meus irmãos, se eu buscar realmente a face dele, eu tenho muita revelação. Teve uma época que eu passei as noites, mais de 4 meses, tendo sonhos e sonho constantemente com ele, com o céu, com demônios e mais demônios. Que eu cheguei a ficar com medo. E aí eu parei de buscar. Tá entendendo? Mas isso me faz sofrer, porque eu sinto dor, eu sinto falta. Porque é tão bom, meus irmãos, você buscar a presença do Altíssimo. É tão bom você sentir a Ele, sentir que Ele está sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. É muito bom. Então eu pude ver o cuidado de Al, cuidado de A sobre a minha casa. Eu pude ver. Mesmo que você venha falar: irmã, essa palavra que você está trazendo aí está nas macumba, é nome de Iá, está na macumba, o nome dele não é Iá, o nome dele é Iau, tudo bem, meu irmão. O nome dele é Iau, mas a minha intimidade, quando eu vou orar por ele, quando eu vou conversar com ele, eu chamo ele de Iá. E quantas vezes ele revelou para mim que clamaste a ele assim, que ele gostava. Se eu tivesse clamando um demônio não ia chegar em mim e falar assim: ah, minha filha, eu desfiz a sua macumba. Não, ele ia querer me matar para levar para ele, porque a alma é preciosa para o diabo, não é? Por quê? Porque o diabo está aqui para matar, roubar e destruir, não é? E para levar a tua alma para o abismo. É assim que está escrito e assim que é verdade. Mas, meus irmãos, eu quero trazer para vocês que cada uma tem uma intimidade. Umas pessoas vai orar e vai falar assim: ô meu Papai do Céu. Outros vão falar assim: meu Altíssimo, né? Sempre vai ter uma palavra carinhosa para falar com ele. Muitas pessoas ficam só falando de letra, sabe? Ai, tu não pode falar isso. Ai, tu não pode falar aquilo. E acaba afastando você de algo. Acaba afastando você do verdadeiro, aquele lá que fez o céu e a terra. Meus irmãos, eu fiz esse vídeo ficou longo. Espero que cada um venha assistir, venha entender
que ele venha abrir o entendimento de vocês, para que vocês venham entender essa visão, isso que eu passei no passado. E que vocês quiserem falar comigo, chame eu lá. Estarei abrindo, conversando com todos vocês com todo respeito, e vocês me respeitar também. Porque se eu tiver errada, pode ter certeza, meus irmãos, que eu vou chegar aqui, eu vou pedir perdão para vocês e vou falar, olha, ele lá me corrigiu, não é assim. Tá entendendo? Não critica eu por causa da minha intimidade com o Pai. Eu tô passando aquilo que ele me mandou passar para vocês, tá? Eu tô passando o que ele mandou eu passar para vocês. Olha como meu rosto tá vermelho. E eu passar algo, intimidade, eu tô sentindo muita presença dele aqui, de falar para vocês, falar o cuidado dele para vocês. Olha aqui como tá quente, eu estou quente, estou sentindo um calor que vem lá de cima, sabe? E eu tô contando para vocês, você aí que está sentindo que foi feita uma feitiçaria, uma macumba, repreenda no nome. Pede para que ele venha, pede em pensamento, fala para ele, Pai, me revela quem fez, porque tem pessoas má, tem as pessoas boas, mas tem pessoas más sobre a face da terra. E é isso, meus irmãos. Eu tenho outra visão para trazer para vocês, que eu até contei para uma irmã aí, a Marlene. Irmã, te amo, viu? Eu contei para a irmã Marlene. E eu vou trazer isto porque o Altíssimo já colocou no meu coração para eu trazer. E isso é muito bom, é edificação para nossa alma. Meus irmãos, fica na tranquilidade do Altíssimo. Não deixa de amar a Yau. Não deixa de buscar a Yau. Não deixa de ter intimidade com o Yau. Fecha mais a boca. Para de criticar o teu irmão do jeito que ele faz ou deixa de fazer. Ajuda o teu irmão. Ajuda você. Ajuda você. Meus irmãos, nós vivemos neste mundo, mas o mundo acima da nossa cabeça é uma luta enorme. Vai dizer que Daniel, né? Vai dizer que Daniel, ele orou, né? 21 dias, 3 semanas, não me engano. E era uma luta porque ele não recebia a resposta até que veio um ser, um querubim, um serafim para falar com ele, que teve luta sobre o céu, não é? Meus irmãos, aqui na terra às vezes você nem vê, mas no céu há uma guerra, no céu há espada sobre espada, guerreando sobre a tua alma. Tem pessoas cuidando da tua alma. Quando ele lá, o Altíssimo, manda um do ser dele cuidar de vocês, cuidar de cada um de vocês, cada um tem um guarda aí para guardar vocês. O maior guarda é ele lá de cima, mas ele tem um guarda aí para guardar vocês, para guerrear quando vocês estão dormindo, para guerrear quando vocês saem, e ele guerreia com espada, porque eu já vi, né? Quando ele tá guerreando e vocês estão dormindo. É uma luta muito grande contra a tua alma. Não é porque você tem uma casa, um carro. Você pode ter o que você quiser, meu filho. Pode trabalhar e conquistar o que você quiser. Se você tiver ânimo, tiver confiança naquele lá de cima, você vai conquistar tudo. Mas a maior guerra não é os seus bens, é a tua alma, é o teu espírito, é aquilo que Yau colocou dentro de você, dentro desse corpo podre, é o nosso brilho, o brilho de Yau que está sobre nós. Esse aí que o inimigo vem guerreando há muitos milhares de anos, muitos bilhares e bilhares de anos. E muitos estão indo para a profundeza do abismo. Muitos estão indo pela garra do inimigo. Muitos vão dizer para você que não existe demônio, que não existe inferno, que não existe. Inferno é um modo de dizer, é uma palavra singular. Não existe uma condenação. Existe, meus irmãos, existe tudo isso no final dos tempos, no final que ele cerrar o céu e cerrar a terra. Todos os olhos verão, todos os olhos contemplarão
Isso que eu estou dizendo para vocês. A nossa alma, quando ela sai desse corpo podre, ela não fica flutuando para lá e para cá, ou então entrar no corpo de outra pessoa, não. Ela segue o entendimento, ela segue o rumo, ela segue a reta. O certo é o errado. Meus irmãos, eu trouxe essa mensagem para vocês. Peço que vocês escutem com tranquilidade, com sabedoria, porque isso é verdadeiro, é levítico, é verdade. Aconteceu comigo. Eu falei para vocês que eu iria trazer coisas aqui. E não é só isso, eu tenho várias coisas ainda para trazer. Eu tenho. Eu não trago coisas que o Altíssimo não me manda trazer, eu só trago as coisas que ele fala, ó, sabe aquela vez que você passou assim? Fala pro meu povo. Por quê? Porque o povo precisa saber das coisas, sabe? Não é só ficar na letra, meus irmãos, a letra vai matar vocês. Lembra da passagem do vídeo que eu fiz aí? Que o meu marido teve uma visão da tatuagem. Porque ele pedia pro tatuador, eita meu pai, para o tatuador fazer um leão, e o tatuador fazia uma letra de música no braço dele, e para arrancadinha que passa fogo, cuidado que você escuta. Eu não tô falando pra você, irmã, então eu não posso estudar. Pode estudar, mas primeiramente, depois que você estudar, vai ao seu quarto, fecha a porta e ora em secreto a ele lá de cima. Pergunta pra ele se tá verdade, ele vai te revelar, ele vai. Do jeito que ele revelou pra mim dessa macumba aí, ele vai te revelar se isso é verdade ou não é. Cuidado que a letra mata, cuidado com religião. Às vezes, muitas pessoas saíam da igreja evangélica, saíam da igreja católica, agora entrou na igreja de Al, vou falar mesmo, entrou na igreja de Al e Alcha, e agora tudo não pode, chega, busca o espiritual, deixa o teu eu, busca o espiritual. Quem diz pra você que nada pode? Quem diz pra você? Faça com sabedoria. Faça com sabedoria. Então quer dizer, você, igual me falaram, você não pode fazer faculdade, porque você vai pro inferno. E eu deixei de fazer minha faculdade. E aí, o que eu ganhei? Eu deveria ser uma grande mulher. Não é que dizer que eu não sou, mas eu podia ser grande. Grande é ser um modo de dizer. Ser uma pessoa formada hoje para dar orgulho para minha mãe, que sofreu tanto. E aí? Fiquei em casa só engordando, pensando besteira. Isso vem de pai do céu? Vem não. Mas hoje eu entendo. Tudo isso que eu passei, e muita coisa que vocês não sabem que eu passei, é para hoje eu falar. Isso é a obra que Al tinha na minha vida e ainda não acabou. Eu falei para ele, pai, eu vou estudar, e ele falou para mim, estuda. Estuda. Tem sonho de estudar, meu irmão? Estuda. Tem sonho de comprar uma casa? Compra a casa. Tem sonho de ter um carro bom? Compra o carro bom. Não é pecado tu sonhar. É pecado você pôr no seu coração e deixar que o Altíssimo fica de lado. Tá entendendo? Agora a pessoa para de viver porque escutou fulano dizendo que Alcha e Jesus vai voltar. Não vai voltar ainda. Não vai voltar. A tribulação está aí para vir, porque os governos são pilantra. Governos são tudo filho de diabo. Tudo para acabar com o mundo e só pensar neles, eles só ganhar dinheiro. Tudo aquilo que está escrito, eu vou dizer, que está escrito lá naquele livro, foi escrito por a mão de um padre.
Em Roma, eles cobiçaram, eles pensaram no pensamento deles, o que eles iam fazer, pegaram as verdades do Altíssimo e misturaram com as mentiras. Tudo que está acontecendo lá em Apocalipse está acontecendo lá em Roma, acontecendo em vários outros lugares. Vai acontecer mesmo, mas não vem do Altíssimo. Chega de falar que tudo é do Altíssimo. O que é do Altíssimo edifica cada um, não deixa confusão. Um monte de gente assim, ai, que tal dia vai chegar tal coisa. Ai, que tal dia vai cair uma estrela, cadê? Caiu? Caiu a estrela? Nós tem que ver. Para de falar coisas que não sabe realmente, que não vem do Papai do Céu. Agora, se ele falar, pode falar que acontece. Porque tem muita visão, meu irmão. Tem muitos sonhos que o Altíssimo nos dá. Às vezes não é para os irmãos, é para nós mesmos se consertar a nossa casa. É para consertar nossas casas espiritual e a casa normal que a gente vive. Ah, meu filho, tem muita gente perdendo a vida, perdendo de vontade de comer uma coisa, de passear com a família, como diz, porque já entrou dentro da mente aqui, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Porque Yahshua já tá voltando. Yahshua não vai voltar. Yahshua não vai voltar. E se ele voltar, ele vai voltar no dia que você morrer. No dia que tu morrer, ele vai voltar. Presta atenção no que eu tô dizendo. Para de colocar letra na sua cabeça. Começa a colocar a esperança, colocar as coisas que Yahweh tem para vocês. Para. Eu fico triste com isso. A tribulação tá aí e vai vir mais, vai vir mesmo. Por quê? Porque sempre o governo fez isso. E sempre o governo vai fazer. Vai ter muita doença aí para acabar com a metade das pessoas. Porque sempre teve isso. Sabe quando você vê na televisão aí pai estrupando filha, mãe matando filho ou filho matando mãe? Sabe por que antigamente nós não via? Porque não tinha televisão. E quando tinha, não passava. E hoje já tem televisão, tem rádio e tem internet. Então, por isso que a gente vê muito Jesus e Yahshua não tá voltando ainda. Não está. Se ele voltar para você, ele volta para você, mas para mim ele não volta. Se ele voltar para mim hoje e eu cair e sair desse corpo podre, meu marido, meus filhos vai ficar aí. Ainda ele não voltou para ninguém. Vive a vida. Vive a vida com a abundância que Yahweh quer te dar. Abundância eu não tô falando para você pegar e largar o Yahweh e reganhar as pernas e fazer o que bem quer da vida. Não. É viver com abundância, comer dos frutos que o Altíssimo tem vos dá. Tem pessoa que deixou sonhos para trás, porque enfiou religiosidade dentro da mente. A religião mata. Mas quem edifica e faz viver é Yahweh. É isso que eu tenho para trazer, meu irmão. Meus irmãos, eu conversei com uma irmã, a Marlene, acompanhe o canal dela aí, Marlene. O nome dela é Marlene, eu nem lembro o restante do nome. Eu conversei com ela. E se eu contasse a metade que eu contei as coisas para ela, muitos vai me bloquear. Muitos não vai gostar, mas muitos vão gostar porque vai saber que realmente vem do Pai. Só quem não vai gostar daquilo que eu falar, porque está na letra, está na religiosidade. Eu não sei nem falar essa palavra. Estão na religião. Estão na religião. Sabe? Vê uma passagem na minha mente, vê uma visão agora na minha mente. Eu assisti um filme aí muito tempo atrás, mas veio na minha mente.
que quando Jesus pega os passarinhos da gaiola e solta, porque os hipócritas, os fariseus tinham prendido para vender na frente do templo? Então, tá assim. Tá desse jeito, presta atenção, você é o passarinho. A gaiola é a religião. Os fariseus, os hipócritas, é aqueles que ensina muitas coisas que não vêm do Altíssimo, coisas da lei deles, lei dos homens. E aí você fica como um passarinho. E aí precisa de Jesus, de Yahshua, vamos dizer assim, de Yah, para que venha te libertar. Louvado seja o nome de Yah, porque hoje eu estou liberta. E muitas vezes o Satanás, muitas vezes o inimigo, que eu não posso nem falar esse nome, o inimigo vem para me prender, às vezes até minha carne manifesta a nossa carne manifesta, dizendo que a gente não pode fazer porque a gente já está invocada a fazer aquilo que eles nos ensinou. Confia nele. Confia nele. Se você tem vontade de andar, pular naquela piscina, se você saber nadar, vai. Mas se você não saber nadar e vai afogar, não entra na piscina. Fica na religiosidade. Entenda a parábola que eu quero dizer. E é isso, meus irmãos. Falei até demais. Eu falei coisas que eu sei, que dentro de mim fala para me falar. Eu sou covarde e não sei falar. Não falo tudo aquilo que papai me manda falar. Pois agora não irei mais ficar quieta, eu irei falar tudo aquilo que ele me mandar, queira vocês ou não. E é isto mesmo. E é isto. Fica na vigilância de Yah. Vigia, porque o vosso adversário anda ao redor. E a tua carne também. A carne. E busca Yah. Louva Yah. Conversa com Yah. Que você vai ser muito mais feliz do que ouvir muita coisa que mata o espírito e não edifica. Escuta o que edifica teu espírito, que é isso aqui, ó. Escuta o que edifica, que faz ter esperança e que faz chegar você perto daquele lá de cima. Que vocês tenham uma boa anoitecer. Uma boa... que vocês venham a ter uma boa anoitecer, amanhecer. Porque a gente, deixa eu ver que hora que é. É 8h29. Que vocês venham a ter uma boa anoitecer. Que ao resplandeça a face dele na sua face. E faça vocês viver a vida boa que ele tem para vocês. Não vida de tribulação, nem vida de dúvida, nem vida de condenação. Mas sim, vida de tranquilidade e felicidade. E com ele, que assim seja.